E a Sandra. Bom dia, YouTube! Estamos ao vivo, 5h31 da manhã, hoje, dia 9/9, nossa devocional de número 252. E o tema de hoje é sobrenatural. Como ressignificar o seu passado? Como ressignificar o seu passado? Aqui no Compartilhe tem uma frase tão linda, eu vou ler para você, diz assim, ó: o passado ressignificado em Deus se transforma em quê? Em uma plataforma para um futuro de esperança. Então, quando você ressignifica o seu passado, o seu futuro, ele é cheio de esperança. E o texto é Efésios 6. Efésios 6, aqui na Bíblia da Versão A Mensagem, no versículo 10, que é específico aqui da devocional do nosso bispo JB, do 10 ao 12, ele tem um título. O título é Lutando até o Final. Lutando até o Final. Vamos fazer essa leitura começando no 10. Lutando até o final, Efésios capítulo 6. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Marca essa frase aí. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte. Contra quem? Contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparadas. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. Marca essas palavras: verdade, justiça, paz, fé e salvação. São mais que palavras. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha a cair ou vacilar. Também não esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha a coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos, a mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Tíquico, meu bom amigo, contará a vocês o que eu estou fazendo e o que está acontecendo comigo. Ele é um servo de confiança do Senhor. Queria que você colocasse o seu nome aqui está falando de Tíquico, mas eu queria que você colocasse o seu nome e você repetisse essa frase. Seu nome, Eneida, é uma serva de confiança do Senhor. Você é uma serva de confiança do Senhor. Eu o enviei não apenas para contar as novidades, mas para encorajá-los na fé. Adeus, amigos, estejam com vocês o amor e a fé que vem de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a tão pura graça esteja com todos os que amam o Senhor Jesus Cristo. Efésios 6. Amém. Vamos orar? Edjane, vamos orar? A irmã do Ministério da Intercessão. Amém. Senhor Deus, nessa manhã, nós elevamos os nossos olhos, os nossos rostos para o Senhor.
confiantes no nosso Deus que tudo provê, que tudo sabe. Obrigada, Senhor, porque nós deixamos as coisas velhas para trás e avançamos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Deus, obrigada por essa manhã, por esse tempo tão precioso. Nós nos revestimos com as tuas armaduras nessa manhã, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com as sandálias da preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, com a palavra, Senhor, com a espada do Espírito, Deus, em nome de Jesus. Nós nos revestimos com o teu sangue nessa manhã, confiantes que, Senhor amado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos declarar o nosso amor nessa manhã, nesse horário, às 5:30 da manhã. Nós declaramos que nós te amamos, que o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Não há outro sobre nós, Senhor. Não há outro nome em que nós invocamos, que nós confiamos, que nós esperamos, que nós desejamos, que nós nos rendemos, Senhor. Não há outro nome. Obrigada, Senhor, por tudo que leva o nosso nome. Obrigada porque foi o Senhor que deu. Toda a geografia que estamos, foi o Senhor que deu, o Senhor que colocou, Senhor que nos colocou. E nós te rendemos graças, Senhor. Obrigada por essa manhã tão preciosa, pela tua palavra que é viva e eficaz. E ela nas nossas juntas e medulas, ela nos cura, ela nos confronta, ela nos molda, ela nos restaura, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra nessa manhã, e nós abrimos a nossa mente e levamos cativa ela a ti, Senhor. Levamos o nosso coração cativo ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dijane. Muito obrigada. Pastora Leia, bom dia. E esse tema, pastora, como ressignificar o seu passado? Bom dia, Eneida, bom dia. Bonitas, acordei turbinada. Você também? Não estou acreditando. Olha aí, trouxe recursinho para nós. Bom dia, bonita do YouTube. Bom dia, gente. Ô, gente, para aí tudo. Você estava ontem lá no ajuntamento da nossa igreja, da Comunidade das Nações? Você está turbinado? Deixa eu te contar. Comecei a ler em família o livro do bispo que eu quero sugerir a você. Ele acabou de lançar. Meu Deus. Estou lendo em família. Começamos ontem. Fui dormir até assim, sabe? Na luta. Aí vem aqui falar de quê? De coisas para você. Bonita, que bênção ter você aqui. Toda eu trabalhada no rosa e no preto. Tá como, tu? Deixa eu ver vocês. Abram aí as câmeras para ver como que vocês estão trabalhadas hoje. Não tô... Rosana Ruivo que conseguiu acordar, Jesus. Obrigada, Jesus. Bom dia, gente. Simbora. Que texto lindo esse, né? De Efésios. Hoje a gente vai falar de passado. Eu adoro falar de passado, sabia? Porque eu aprendi a ressignificar e vou te ensinar isso. Eu aprendi isso com os bispos. Ontem eu tive um tempo com a bispa para poder trazer presentes para vocês, tá? E a gente está elaborando um negócio aí na Conferência Global. Deixa eu te contar a primeira coisa que eu estou tentando ver junto com o bispo. A gente deve trazer para vocês uma promoção específica e especial para o grupo da Devocional. Ô, gente, eu entendi que o bispo gosta da gente, aí ele fica favorecendo a gente. Ele falou assim, vamos tentar pensar um presente para elas. Então, se você é de fora de Brasília, em outubro, a gente vai ter a Conferência Global, que é uma grande chance da gente poder se ver. Eu não vou conseguir oferecer hospedagem para todas, mas pelo menos 2 na minha casa eu consigo. Então, se você está planejando vir à Conferência Global em outubro, primeira coisa que o bispo vai favorecer a sua inscrição. A segunda coisa é que a gente vai ter que lutar para poder arranjar a hospedagem para além da minha, porque muitas famílias se organizam em horários diferentes para poder estar na
na conferência, e isso acaba trazendo um certo desconforto para a gente poder agregar alguém. E a gente vai tentar ver uma maneira. E a terceira coisa é que você precisa se organizar com o seu dinheirinho do sacolão. Nunca te contei, não, né? Olha, eu fazia sacolão. Edinho não sabe disso, tá? Só vocês. Eu comprava, ao invés de 6 tomates, 5. Ao invés de 5 cebola, 4. Fiz isso durante o mês, fiquei rica. Guardei dinheirinho sem ele saber. No final, ele me pediu emprestado. Pensa, não é um investimento você fazer economia doméstica? Quero te dar essa dica. Gente, não deixa o povo sem comida, não. Pelo amor de Deus, não alimenta a sua família. Mas tem jeito de você poder fazer o seu dinheirinho render caso você seja uma esposa que você não trabalha, tamanho tempo integral, que era o meu caso. E aí eu cansava de ficar pedindo, e aí eu tinha o meu dinheirinho. Foi assim que eu fiz muitas coisas na minha vida naquela época. E eu quero te dar essa dica de você fazer isso para poder fazer a viagem, comprar essa passagem para vir para a Conferência Global. A outra coisa é que se a gente montar caravanas, mesmo que você esteja em lugares separados do Brasil, mas a gente chamar a sua inscrição de caravana da devocional, isso também tem um desconto. Então, eu vou organizar isso já já, tá? Mas não é hoje. Mas eu já quero que você ore, talvez seja até uma pauta de fé. Coloca aí, a gente vai falar da fé, a gente vai falar do passado, do presente, do futuro. Então, quero te turbinar também. Quem está me perguntando o nome desse livro é A Batalha de Todas as Gerações, é o último lançamento do nosso bispo J.B. Carvalho. Quando ele me mostrou antes de lançar no computador, eu fiquei arrebatada já pelas imagens. É lindo o livro, gente. É um livro sobre você vencer relacionamentos. É sobre você ter um antídoto sobre relacionamentos que te ferem. Vale a pena. Inclusive, a gente deve pensar uma maneira da gente trazer esse livro para cá também. Bora lá, bora ler. Ó, quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Leia Castela, pastora de crianças. Já nem posso mais falar isso, né, gente? Pastora de criança, de mãe, de família, de devocional, que está aqui toda manhã junto com a Eneida e todo o nosso discipulado. E nós somos inspirados todas as manhãs nesse livro, que é um livro de devocional de um ano inteiro, dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dirce Carvalho. E nós já lemos todas essas páginas que, para nós, é olhar que o ano de 2025 passou assim, ó, com a gente acordando 5h30 da manhã e recebendo palavra. Que bom que você está aqui. Talvez você não tenha conseguido estar com a gente ao vivo, mas você está aí. Isso é ótimo. Fica aí, não vem embora, não. Bora aqui, 9 de setembro. No texto, sempre a gente tem um versículo, um texto de reflexão, uma oração e um compartilhe que a Eneida já leu, já trouxe para nós. E o texto fala assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo a Coríntios 10, 3. Como ressignificar o seu passado? O apóstolo Paulo nos ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando todo o nosso pensamento cativo. Para quê? Para que o pensamento fica cativo, bonita? Para obedecer a Deus, a obediência de Cristo. O campo de batalha onde esses conflitos se desenrolam é onde? Sozinha, inventando coisas que às vezes nem tem, dentro da tua cabeça, da tua caixola chamada mente. Esse campo de batalha, muitas vezes, é imaginário, dentro de nós, onde o inimigo constantemente tenta plantar mentiras que distorcem a nossa visão da realidade e sabotam o nosso futuro. Essas fortalezas são sofismas, pensamentos construídos com base em falsas percepções que nos limitam para transformar a nossa história. Precisamos ressignificar o nosso passado, bonito, através da lente de quem? De Deus. Entendendo que cada experiência pode ser redimida e usada para o bem. Todas as experiências, gente, todas. Sabe o que é todas?
Deus ressignifica na cruz, vamos falar disso. Assim como usamos um antivírus para remover o que contamina os nossos pensamentos, é fundamental aplicar a palavra de Deus para corrigir as narrativas e realinhar. Ô, gente, narrativas, ó, que eu adoro ouvir vocês, as narrativas que às vezes traz uma mentira que a gente acreditou. E isso, a palavra de Deus, realinha o nosso pensamento. Se alguma área da nossa vida sentimos desesperança, isso daí é uma manifestação clara de indicação que a influência do inimigo aponta para uma fortaleza que precisa ser destruída, desfeita. Olha aí o sintoma, olha aí que vai estar manifesto. O quê? A desesperança. Gente, o texto já está falando com a gente sozinho, ó. Deus nos chama para alinharmos a nossa percepção em sua verdade, permitindo que a nossa mente seja renovada, mente renovada, e que cada dor do passado seja ressignificado como um aprendizado e transformação. Precisamos nos conectar à mente de Cristo, que nos capacita a ver além das circunstâncias e a confiar no plano maior que Deus tem para nós. Para ressignificar o nosso passado, devemos parar de ver as nossas experiências como algo que não muda, algo imutável. Não. A gente precisa permitir que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente conta, a nossa narrativa, seja a narrativa de Deus iluminando cada parte da nossa história. Deus não quer que você e eu, a gente viva como vítimas, mas como vencedoras, moldando a realidade ao nosso redor, com a certeza de que Ele transforma tudo em bem para aqueles que o amam. Declare hoje, bonita, no dia 9 de setembro de 2025, declare em fé que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida e vai permitir que Ele restaure o seu passado, revelando um futuro de paz e de propósito. Revelando um futuro de paz e de propósito. Muito bem. Escolhe aí uma dor do passado. Pensa aí um. Pastora, são tantos que eu nem sei qual. Não, só um. Não vai botar um monte, não. Um já vai ser o suficiente para você ver o que a gente vai fazer juntos. Elege aí. Eu vou eleger o meu, tá, gente? Eu vou eleger o meu passado quando a minha mãe quis me abortar. Pronto, escolhi. Um passado que minha mãe me contava, meus irmãos me contavam, minhas tias me contavam, eu não tinha nem consciência de vida, e eu soube, né, depois de que estava grandinha, que eu não era bem-vinda, que eu era uma pessoa rejeitada, porque a vida que a minha mãe levava junto com o pai alcoolista era muito difícil. Então, para ela, era melhor tentar o aborto, e ela tentou. Ô, gente, não conseguiu, né? Eu falava isso para ela, pensando que ia se livrar de mim. Ai, ai, nunca nesse mundo. Pois é, olha aí o seu passado. Talvez seja um pecado que você cometeu e que até hoje reverbera dentro de você. Talvez seja uma situação que você deixou de fazer. Deixa eu te contar uma coisa que tem toda hora martelada na minha cabeça para o pessoal que está em luto. Quando a minha mãe morreu, eu tive a impressão de que eu precisava fazer algo mais. E eu, quando me despedi dela, eu tive uma sensação de que eu precisava ter acordado antes. Poxa, por que eu não acordei antes para ver que ela, naquele momento, não estava bem? Ah, por que eu estava ali naquele momento e não fiz... Ô, gente, eu tive que crucificar esse pensamento, porque tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que você pôde fazer, você fez. Aí o passado fica remoendo como se você tivesse o poder de que se algo tivesse diferente do passado, você mudaria a realidade da perda, da despedida, do luto. Deixa eu tirar você desse lugar. Você não faria absolutamente nada que Deus não estivesse com tudo definido. Não era sobre você, era sobre o que Deus tinha estabelecido. Então, a primeira coisa que você precisa ressignificar no seu passado é o entendimento que é Deus quem coloca diante de você o que você está vivendo. Pastora, eu tive um namorado, um noivo, um relacionamento que a gente não fez coisa bacana. Pois é. E você já elegeu? Faz aí um negócio para eu não me sentir sozinha. Bota um emoji aqui. Bonitas do YouTube, eu estou aqui no ao vivo. Com quantas mulheres, Eneida? Eneida vai te falar. Peraí, bonita.
E nesse 110 mulheres que acordaram cedinho hoje, 9 de setembro, numa terça-feira, para ressignificar o passado, e já elegeu uma situação, uma circunstância do passado para a gente poder pensar e ressignificar juntas hoje. E aí, bonitas, elas estão aqui sinalizando que já pensaram. E eu quero que você também pense aí, se você está no YouTube e acessando esse material depois. O passado, às vezes, carrega um conteúdo, eu acho que às vezes não, todo o tempo, um conteúdo absurdamente alto e grande e rico. Para quê? Olha a magia, olha a mágica chegando. Para quê, gente? Para que o seu presente... Ô, gente, fica espelhado para vocês? Não? Para que o seu presente venha. Que presente, pastora? O hoje, dia 9 de setembro, quando você elegeu esse negócio aí que você está pensando, eu nem te conhecia, eu nem sabia que tu era bonita, agora tu é bonita aqui nesse grupo, mas deixa eu te contar, nós juntas vamos para esse lugar, que o bispo tem uma máxima, que eu vou te ensinar. Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui. O bispo diz que o futuro não é um tempo, ele é um lugar. E quando a gente olha esse lugar, a gente corre para lá. Então, deixa eu te mostrar. Hoje a gente está falando do passado, que carrega um conteúdo que você precisa revisitar. Você precisa colocar diante de Deus esse pensamento. Para quê? Para você ficar mais livre para o seu presente, para o dia de hoje. O dia de hoje tem um nome, ele é um presente. Deus te deu de presente o dia de hoje. Hoje é um presente. Ai, vou falar isso 1000 vezes. É um presente, bonito. Você já entendeu? Então não dá para viver de qualquer jeito. Não dá para ficar presa no passado, pensando, sendo acusada, recebendo condenação que o inferno te traz. Não. Hoje você está tendo a clareza e a oportunidade de pegar o seu passado, esse que você elegeu com essa circunstância, e você trazer a sua mente cativa à obediência. Sabe qual é a obediência de Deus para nós hoje, que Jesus nos ensinou? Que a gente precisa colocar na cruz todos os nossos pecados, pedir perdão, nos arrepender e seguir em frente. É simples assim. Pastor, é só orar? Só orar. Por que não estou orando antes? Não, mas eu já orei várias vezes, mas o pensamento vem, não acolhe. Se você já pediu perdão, já apresentou diante da cruz, e esse pecado ou esse lugar do passado ainda te assola, te assombra, não acolhe. Você não tem mais, ele não tem mais legalidade, você não tem mais como dar poder a isso. E às vezes o passado, ele tem uma estratégia de lhe prender, de pegar você e manter nesse lugar. Talvez uma palavra na infância, talvez uma situação de abuso, talvez uma situação que você era incapaz de poder mudar ou fazer algo, talvez uma escolha que você fez, mesmo com a consciência de que aquilo não era interessante. Talvez seja o que você fez ontem. Ontem não, gente. Acabou de acordar e fez, sei lá. Algum pensamento que te assola, e você não pode, para dar continuidade ao que nós vamos viver até o final desse ano, você não pode trazer o peso do pecado, porque o peso do presente, ele já é o suficiente para mim e para você. O que Deus tem para nós, gente, palavra presente é o quê? Quando você pensa assim, ai, gente, que presente. O que você está pensando? Eu estou pensando numa caixa enorme, com um laçarote imenso. É o que Deus chamou o seu dia de hoje, 9 de setembro. E se você continuar escolhendo viver no passado... Olha, gente, deixa eu te falar para as mulheres casadas. Durante um tempo, numa discussão que eu tive com o Edinho liberou uma palavra que foi como um punhal para mim. E essa palavra reverberava dentro de mim várias vezes. Às vezes eu sozinha e eu chorava com essa palavra. Às vezes eu falando com ele e dizendo tanto que aquilo me magoou. Às vezes em oração. E foi num congresso, e eu morava em Salvador essa época, que a gente estava falando, que a pastora estava ministrando uma palavra que eu percebi que eu estava presa no passado, numa palavra que não pertencia ao meu coração. E aí ela ministrou sobre coisas, e eu entendi, e o Espírito Santo, naquele dia, abriu os meus olhos, me falando assim, você está presa, você não pode ficar presa a isso. Ele seguiu. Ô, gente, seu marido segue, sabia?
Seu marido segue com coisas. E a gente escolhe ficar preso ao passado. Ah, porque você me ofendeu. Ah, porque você falou assim. Ah, porque... Deixa eu te dizer. Hoje você vai ser liberta dessa palavra que talvez tenha capturado o teu coração, capturado a tua mente, numa hora vulnerável, que você devia estar na TPM, ou você devia estar mais sensível. E aquela palavra que depois eu fiquei olhando assim, falei assim, gente, para que essa palavra Edinho falou a vida inteira, e por que hoje eu decidi que ela ia fazer parte da minha história? Não. Ô, gente, é uma decisão. Você não precisa ficar ofendidinha. Você cresceu, bonita. Você é uma mulher feita. Fica aí igual uma menininha, batendo pé. Não, crescemos. Nós estamos aqui, ó, juntas, no presente, no hoje. Para quê? Para a gente olhar para o nosso futuro, gostar do que a gente vai ver e correr para lá. É um lugar. E você só vai poder ir para lá se você não tiver o peso desse pecado, desse passado, dessa coisa que te prende. E aí, naquele lugar, naquela ministração, daquela conferência, daquela pastora em Salvador, eu decidi deixar no altar todas as ofensas que aquela discussão colocou no meu coração. Gente, eu estava há meses presa numa dor que não me pertencia. Talvez você esteja presa à dor de anos. Pastora, há mais de 20 anos que eu estou me lembrando, isso que eu elegi aqui no início da nossa devocional, tem mais de 20 anos. Ô, bonita, para, tu tem 50, tem 40, tem 30 e vai levar isso para a vida. Não, não vai, não vou deixar. Porque hoje Deus está dizendo, hoje é o dia que eu escolhi para você ressignificar o seu passado. Para quê? Para você poder viver o seu presente, o agora, com leveza, entendendo, ouvindo, tendo espaço. Às vezes, o passado, ele ocupa um espaço dentro de nós que a gente nem consegue viver o presente. Tem um monte de coisa acontecendo, mas a gente está ferida. A gente não está conseguindo ver cor. A gente não está conseguindo se alegrar. Ô, gente, mulheres que ganham presente e ficam com essa cara de brócolis. Ah, não! Para! Faz cara de linda! Se alegre! Não, não posso, porque ele me ofendeu ontem. Ah, porque ele falou não sei o quê. Não, gente, isso não lhe define. Nós estamos aqui sendo discipulados diariamente com a palavra, em nos lembrar do que Deus tem. Qual é a opinião de Deus para nós? O que Deus tem a dizer a nosso respeito? E o que Deus tem a dizer para o meu respeito, ao meu respeito e ao seu, não está preso ao passado. Deus está dizendo hoje. E Ele tem uma palavra nova todos os dias. Todos os dias você tem uma palavra nova e fresca para você viver. E você vai escolher viver no passado? Ai, pastora, quando você falou sobre eu pensar em algo do passado que foi significativo e me magoou, que precisa ressignificar, eu me lembrei de quando eu era criança e eu fiz uma travessura. E aquilo foi muito ruim, porque eu tive uma consequência. Levei uma surra da minha mãe e do meu pai. Ô, gente, para, sai daí, bora, levanta. Levanta daí. Levanta, respira fundo e sai desse lugar. Não te pertence mais. E olha, para você sair desse lugar, Efésios está falando que as armas das nossas milícias, Efésios não, Coríntios, elas não são carnais, não é na força do seu braço. É uma decisão espiritual, é uma decisão interna, é uma decisão de uma arma que você e eu temos como soldados de Jesus em dizer assim, não, hoje foi a última vez que eu ouvi o passado, essa voz do inferno falar para mim. É a última vez, eu não vou mais ouvir isso. A partir de agora, eu decido entrar no dia de hoje e entender o que Deus tem para a minha vida. A obediência, a voz do nosso Deus está primeiro na sua caixola, no teu quengo, na tua cabeça, nos seus pensamentos. Eu não consigo entrar lá. Eu até tento todo dia de manhã, e Neida também. Mas eu não posso fazer a escolha que você tem que fazer. Ô, bonita, deixa eu te falar, mais de 100 mulheres reunidas aqui, para que mesmo? Se você não muda. Não, para que mesmo você está se esforçando para acordar cedo? Para nada mudar? Não, não é aqui esse lugar. Talvez num outro lugar. Talvez acordando em outro grupo, talvez fazendo outro processo. Nessa jornada nossa, não. A gente tem que mudar. A gente tem que escolher o perdão, a gente tem que escolher a novidade da fé, a gente tem que se lembrar que as armas
que a gente luta não é essa, às vezes, visível e palpável, mas elas estão dentro de nós destruindo fortalezas. Ontem a gente estava lendo esse texto, a Sofia falou assim, o que é sofisma, mãe? Sofisma são pensamentos que você entende que são como verdade, e elas às vezes nem são. Às vezes elas têm até fundamentos para ser, mas elas não são. E esses sofismas, eles acabam, sabe a sensação que eu tenho? Que são aqueles blocos de tijolos que vão sendo colocados à medida que você vai dando atenção a essas crenças, até que cria o quê? Uma fortaleza. Eu sou de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Rosana, minha amiga, está bem pertinho de Niterói. Cadê Michele, que é do Rio de Janeiro? Tem um monte de gente aqui do Rio. Eu tenho um monte de referências de fortaleza, porque em Niterói tem várias fortalezas perto do mar. Gente, uma parede de uma fortaleza, olha, quando eu vi uma fortaleza pela primeira vez, eu me lembrei desse texto, eu falei, meu Deus, gente, a parede, deixa eu botar assim, a parede de uma fortaleza, ela é muito grossa, ela é não vou conseguir fazer, porque não vai nem caber nessa tela. É muito grossa, de uma espessura e de uma densidade de tijolos que é muito pesada, muito forte. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o tempo que esse passado, que essa voz do inferno trouxe para vocês, não importa se já consolidou em você. Hoje, o poder da nossa arma espiritual, que é o que Deus está nos dando como arma das milícias que o Senhor tem para destruir essas fortalezas. Essa arma está aqui hoje. É a presença do nosso Deus. Mas para você destruir isso, só você pode fazer essa escolha, ninguém mais. Ressignificar o passado é você olhar para ele e falar assim, peraí, minha mãe queria me abortar, né? Queria. Por que mesmo? Será? Por que a minha mãe queria me abortar? É óbvio, não é sobre ela, não é sobre a falta de negligência, a negligência dela, não é sobre a falta de conhecimento, é espiritual. Deus sabia o que ele tinha para mim, e talvez lá nas regiões do inferno também. Então não era interessante eu nascer. Não era interessante eu chegar nessa família de 4 irmãos. Não era interessante eu estar ali e ter uma visão diferente das coisas, ser fora da curva e achar que isso era um defeito. Meu Deus, o mundo inteiro está pensando assim, só eu que não? É, só você que não, bonita. E graças a Deus que você pensa diferente, porque é você que dá o tom. Olhar para minha mãe, olhar para a minha realidade, olhar para o meu nascimento, para a minha concepção e saber que eu venci a morte desde o ventre, é saber que Deus está. Esse Deus que eu abraço, que eu amo, que eu quero no meu futuro, é o mesmo que estava lá me guardando no meu passado. Esse Deus que está hoje declarando a você que existe um poder no seu passado, porque ele estava lá, é o mesmo que estava vendo você passando o que você passou e que você elegeu nessa manhã. Eu olho para o meu passado e penso, meu Deus, eu me vejo na palma da tua mão. A gente sabe, Isaías, quando fala assim, que a gente é uma gota no oceano e que a gente está na palma da mão de Deus, eu sei o que é isso. Porque eu tenho a impressão de que Deus me colocou numa conchinha de mãos para me proteger no ventre da minha mãe. Eu não tinha capacidade de escolha, eu não tinha consciência. E Deus me deu a possibilidade de sobreviver. Sabe o que é isso? Não, você não sabe. Deixa eu te contar. Eu celebro meu aniversário o mês inteiro. Por quê? Gente, o poder da vida estava, o poder da morte era muito latente para mim. Você acha que eu vou ficar com mimiseira de só celebrar o meu aniversário no dia 19 de abril? Muito pouco. Para poder dizer ao mundo aquilo que Deus me deu? Muito pouco. Quero celebrar o ano inteiro. O ano inteiro eu quero celebrar. Assim como eu quero lhe convidar para você trazer o seu conteúdo do passado e você visualizar o que Deus tem para você, e isso ser uma plataforma, um conteúdo, para que o seu presente fique mais bonito. Sabe o que eu tenho entendido com o meu discipulado? Que tudo que essas bonitas têm enfrentado e avançado é um conteúdo de resposta para você.
Você está vendo isso lá na prática, lá na Jornada 21. Se você está lá, você está encontrando com as mulheres do meu discipulado, contando vitórias, avanços que elas tiveram. Mas elas enxergavam isso? Não. Elas achavam que aquilo que ela venceu era só para ela. Não, isso aqui é só para mim, isso aqui é um negócio meu. Que é ter o quê, gente? Fala para o mundo. O mundo está precisando ouvir o que você tem vencido. Talvez uma ofensa boba que a sua mãe falou, uma palavra que uma professora liberou, talvez uma experiência que hoje o Espírito Santo está trazendo na sua mente. Talvez uma situação que você pensa assim, meu Deus, eu nem me lembrava disso, por que é que o Senhor está me lembrando? Para você ressignificar. Porque hoje, no presente, Deus precisa do seu conteúdo reorganizado na tua mente, para Ele dizer, eu sou o seu Deus. Ô, gente, quando eu te conto que eu venci o aborto, você olha para mim ou para o meu Deus? Claro que é para Deus, porque eu não tinha absolutamente força nenhuma. Quando a minha mãe me contou isso em lágrimas, a gente chorou quando ela me confessou e me pediu perdão. Eu falei assim, mãe, mas não é Deus. Como que a gente ia saber que a gente ia ser tão amiga? Como que a gente ia saber que você ia ser crisenta e eu também? Gente, eu tinha embates com a minha mãe, assim, homéricos, sabe? Porque a minha mãe era muito diferente de mim. Aí, adivinha, casei com um marido muito parecido com a minha mãe. Minha mãe era tão mimizenta, gente. Minha mãe tinha um negócio assim que eu olho para ela e falo assim, meu Deus, eu tenho o que na minha vida? Já estou treinada, já sei fazer. Talvez você olhe para a tua vida e pensa assim na relação da maternidade da tua mãe e fala assim, meu Deus, a minha mãe falou isso. Gente, a sua mãe não sabia, não. A sua mãe não tinha consciência. E deixa eu te dizer, isso que você elegeu para pensar hoje tem um poder de conteúdo para solucionar problemas de mulheres feridas. Eu não tenho nenhuma dúvida. Talvez uma perda, talvez uma finança que estava de um jeito e agora começa a se ajustar. Talvez, deixa eu me lembrar aqui de mulheres que têm uma situação de aborto, como tentam gerar e não prosperam. Isso é conteúdo. Sabe o que o nosso bispo fala? Fala aí para mim, do Ministério Aberto. Fala aí, Adjane, abre aí. Esqueci a frase. Cada ferida fechada é um ministério aberto. Hoje, Deus está te ensinando isso na prática. Cada ferida fechada é um ministério aberto. Por que você acha que eu trabalho com criança? Porque eu tenho muito conteúdo do passado, de uma infância, que eu sei a dor de um pai alcoólatra. Eu sei o que é sobreviver à vida. Todas as crianças que chegam na minha igreja, eu penso assim, lá vem o vitorioso, a vitoriosa. Venceu as falas dos adultos e está aqui sorrindo. Quando eu vejo um monte de criança reunido lá no ministério da minha igreja, das crianças, eu penso assim, meu Deus, eles venceram um monte de mimiseira dos adultos que ele não tinha gerência, ele não escolheu ouvir, eles ouviram o mau humor do pai, talvez uma discussão da mãe, talvez um fluxo que não estava tão bom. E aqui, sorrindo, aqui correndo, aqui fazendo arte. Eu sei que lugar é esse. Você sobreviver apesar do seu passado. E eu quero te dar essa chave, como um coração de uma criança que ressignifica em 3, 2, 1. Deus está te dizendo, hoje, a arma da sua milícia não é na força do seu braço. Ela é poderosa em Deus. É em Deus que você vai vencer. Pastora, só de me lembrar da palavra que eu elegi do meu passado, eu já quero chorar. Chora, pode chorar à vontade. Se cura, porque o Espírito Santo está te dizendo, acabou. Hoje é o último dia em que você vai pensar nessa coisa do passado. E eu quero fazer um ato profético com você. Essa palavra que você estabeleceu, que fazia parte do seu passado e que te trazia dores, olha o que Deus está fazendo para nós. Ele está tirando e te entregando para você poder ressignificar. Ele vai estar aí, não vai estar nunca fora daí. Mas ele vai estar solto, você vai eleger a hora de trazer para o seu presente, ele não vai mais lhe prender, porque você escolheu entender que o poder de Deus, que a palavra de Deus, que as ferramentas e as armas de Deus, ela é poderosa para libertar você.
É você quem gere, é você quem decide se esse passado faz parte do seu conteúdo e narrativa ou não. Está na tua mão, bonita. Está na tua mão. Não está mais na mão de ninguém. Não está na mão de quem te feriu, não está na mão do teu pastor, não está na mão da tua pastora, não está na mão dos teus filhos. Está na tua mão. E eu quero te dar a possibilidade nessa oração de estabelecer a presença de Deus, a presença do Deus poderoso, em que ele destrói as fortalezas, ele destrói aquilo que você está olhando para o passado e não conseguindo vencer. Feche os seus olhos. Na oração de hoje, aqui escrito no nosso livro, de olhos fechados, nós queremos declarar: Senhor, nos ajude a ressignificar o nosso passado e a viver a mente de Cristo. Que eu seja capaz de ver a minha história na perspectiva que o Senhor vê, na sua perspectiva, e que eu possa caminhar em liberdade e esperança. Que eu possa olhar para o meu passado e a minha narrativa seja sobre o Senhor e não sobre a minha dor. Que eu olhe para o meu passado e eu possa te ver, porque é sobre o Senhor. Deus, quando eu entendi que a minha vida não tem a ver sobre mim, é sobre o Senhor em mim, meu Deus, ficou tão mais leve. Porque eu não preciso ser atendida e viver a felicidade o tempo todo. Deus, é tão mais fácil saber que todo conteúdo, seja ele desconfortável ou de conforto, é para glorificar o teu nome. Se aquela ofensa que hoje foi trazida à tona da mente dessas mulheres veio para fora, é porque o Senhor está mostrando para cada uma de nós que naquela ofensa o Senhor tinha um aprendizado para nós, tinha um princípio, uma riqueza guardada. Que naquela perda que vivemos foi tão doído, foi tão agudo. A gente olhar para essa circunstância e ver a tua boa mão sobre nós, a gente olha que é sobre o Senhor. Que a narrativa da nossa história, quando a gente conta se está tudo bem sobre nós, se a gente tem a possibilidade de testemunhar, não é a dor a coisa mais importante. É saber que o Senhor está no nosso presente, que o Senhor é o nosso presente, que o dia de hoje, 9 de setembro, ele está olhando para o nosso passado e falando: pode vir porque você compõe a grandeza do Deus que hoje ela elege a viver. Senhor, a impressão que eu tenho é que esse dia está olhando para o nosso passado e falando: pode vir com os pensamentos que você gerou e eu estou pronto, ou o dia de hoje está pronto para viver o que o Senhor tem para você com conteúdo de superação. Obrigada, Senhor, porque é por tua causa. Eu não sei qual foi a mentira que o diabo nos contou que o evangelho precisa funcionar para nós. Não é, Deus. É para glorificar o teu nome. Nessa manhã, nós queremos te entregar o dia 252 do ano de 2025 e te dizer que estamos prontas a olharmos para o passado. Isso que elegemos no início dessa conversa, dessa devocional. E dizer: ai, meu Deus, o tempo todo era sobre ti, sobre o Senhor. E a gente pedir perdão por tanto tempo parada na mentira, tanto tempo parada na comiseração, na rejeição. Senhor, quem disse que eu era rejeitada? Minha mãe não sabia quem eu era. O mundo não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era, mas o Senhor sabia o que iria fazer com o meu conteúdo. O Senhor preservou a minha vida no ventre da minha mãe para que eu pudesse abraçar as crianças. Eu sei o que é uma criança, Senhor, nascendo. Deus, como eu fiquei impactada ali naquela CTI, na UTI do neonatal, e eu fiquei feliz de ver tantos bebezinhos que, como eu, venceu a morte. E isso não é conteúdo de tristeza, Senhor. Isso é conteúdo de glorificar o teu nome e saber que o Senhor tinha uma história comigo, um propósito. Obrigado, porque essas mulheres estão olhando esses conteúdos e falando: obrigado, Senhor, porque se não fosse essa circunstância, eu não estaria hoje aqui. Obrigado, porque agora, vendo pela perspectiva da tua boa e poderosa mão, as coisas mudam. Senhor, obrigado, porque eu posso olhar a traição desse marido e pensar: meu Deus, foi por causa disso que tantas coisas aconteceram. E às vezes o Senhor nos sacode por causa disso.
Obrigada, meu Deus, nessa manhã de terça-feira. Muito obrigada, porque esse mês de setembro é um mês revolucionário na vida de tantas de nós. E a gente pode olhar o presente e dizer, estamos prontas para olhar o passado, para vencer o passado. E a gente saber que é sobre o teu nome e não o nosso, para poder pisar no futuro. Nós queremos, Senhor, pisar no futuro que o Senhor tem guardado para nós. Um futuro de paz, de esperança. E obrigado, porque a partir de agora nós alinhamos a nossa fala, a nossa narrativa, com a narrativa celestial, com a narrativa que o Senhor tem. Nós não seremos as mulheres que abriremos a boca para lamentar. Nós não seremos aquelas que vamos lembrar do passado e ficar atacando na cara do marido, não. A gente vai pegar esse conteúdo e a gente vai perdoar o nosso marido, perdoar o nosso coração, perdoar aquela circunstância, aquele ambiente. E a gente vai seguir muito mais forte. Te adoramos pelo teu cuidado e teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, se você tem uma história de superação como a minha, você entende o peso do que eu estou falando a respeito de rejeição. Deram o nome de rejeição ao lugar da sua força. Você é uma mulher forte desde o ventre. É assim que eu me sinto, sabia? Eu me sinto extremamente forte desde o ventre da minha mãe, porque eu lutei junto com Deus. Deus falou, toma, bora junto, vem, me ajuda, vem junto. É isso que ele está falando do seu passado, daquele abuso que aconteceu, das coisas que estão reverberando até hoje e que hoje você decidiu destacar da sua vida e eleger. Eu escolho vir a hora que eu quiser e não mais preso. Beijo para você que é do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, ressignificando o passado por causa da história de amor que ele escreveu por você. Ô, gente, coisa linda, né? Beijo, tchau. Fica na bênção e na paz.